Capítulo 8 do profeta Daniel, a partir do verso de número 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. O bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Verso de número 20, Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual ao que ele tinha. Amém. Daniel, ele tem essa visão muito interessante. Nessa visão se apresenta primeiramente um carneiro com 2 chifres, e esse carneiro, ele representando o rei, o Império Medo-Persa, ele dá amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Só não dá amarradas para o oriente, mas para o sul, para o norte e também para o ocidente. Depois Daniel vê um bode. Esse bode é um bode unicórnio, um bode de um chifre só. E o chifre bem notável, bem destacado entre os olhos. E esse bode ele vem do ocidente em direção ao reino Medo-Persa, ao Império Medo-Persa, o atual Irã. E esse bode vem e ele com fúria, com poder, com grande força, ele ataca esse carneiro de 2 chifres, derruba, vence e pisoteia sobre esse carneiro de 2 chifres. Quando ele sobressai e ele vence, aqui está dizendo no verso 19 que, aliás, no verso 8, que o bode se engrandeceu sobremaneira, mas na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então ele tinha um chifre único, muito grande, muito notável, mas na sua força esse bode de um chifre só, um bode unicórnio, o seu chifre foi quebrado. Esse bode que veio ou vinha do ocidente em direção ao Império Medo-Persa, ele representa o rei da Grécia, o que está no verso 21, capítulo 8, verso 21 de Daniel. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o tecido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual que ele tinha. Então esse bode, a Bíblia diz claramente aqui que ele representa o rei da Grécia. E o chifre grande é o primeiro imperador, o primeiro rei, certamente o Alexandre o Grande, que viveu por volta do ano 350, da época antes de Cristo. Agora, o que é mais interessante da gente perceber e dar glória a Deus e a Deus por isso, é porque o livro de Daniel, ele foi escrito cerca de 2 séculos antes, cerca de 200 anos antes do surgimento desse império grego, desse Alexandre o Grande. E ele já está profetizado de maneira bem detalhada, até mesmo depois que Alexandre ele morre, e no lugar de Alexandre surge, o reino se divide em 4, dividido por 4 generais. 4 também está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, que 4 chifres notáveis também eram generais consideravelmente poderosos, como Seleuco, como Ptolomeu, como Cassandro, como Lisandro, também eram poderosos. Então,
esses 4 generais representam também 4 grandes chifres daquele mesmo bode. Outra coisa a se observar dentro dessa profecia é que esse mesmo império grego, ele, ainda mesmo no livro de Daniel, ele é representado por um tigre de 4 asas. Olha que interessante. A profecia bíblica, a simbologia dentro da profecia, ela não é fixa, ela é flexível. O mesmo império grego já foi representado o ventre de bronze da estátua que Nabucodonosor sonhou. Ele é representado por aquele tigre de 4 asas, mesmo na profecia de Daniel, e aqui ele é representado por esse bode, que a princípio tem um chifre só, depois o chifre quebra-se e nasce 4 em seu lugar. Porém, as profecias, a Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Embora ela seja flexível, o mesmo objeto pode ter várias representações, mas ela precisa de ter um padrão. Então, na Bíblia, por exemplo, sempre chifre é sinal de autoridade, de poder, de reino. Cabeça geralmente fala de reinos também, de governos, de nações. E quando se retrata de animal, o animal ou tigre, ou leão, ou bode, ou urso, ele fala de um império, geralmente fala de um grande império. A besta, por exemplo, é um animal indefinido, né? Um animal, podemos dizer, híbrido. Ele não é nem leão, nem urso, nem carneiro, nem bode, ele é uma mistura, ele é um animal genérico, por isso chamado besta. Ele tem 10 cabeças, ou 10 chifres, 7 cabeças, ou 10 cabeças, 7 chifres, depois entramos nos pormenores. Mas as profecias, ela tem então um certo padrão. A linguagem profética e a linguagem figurada, ela tem um certo padrão, porque a interpretação não é particular. Ela tem um padrão, é muito importante saber disso, porque muitas pessoas surgem com interpretações mirabolantes, né? E elas inventam revelações, inventam interpretações, mas fora do padrão bíblico que a Bíblia representa. Então a gente deve fugir disso. Pessoa que sabe muito, que sabe tudo, que entra em muito detalhe, é bom a gente saber evitar, né? Principalmente, ou sobretudo, se não tiver como provar na Bíblia Sagrada. Mas é interessante saber que todos os reinos do mundo já são profetizados na Escritura Sagrada, inclusive, o final de tudo, todos os reinos do mundo serão entregues ao Cristo, ao Senhor Jesus, ao Todo-Poderoso, aquele que venceu até mesmo a morte, venceu o pecado e triunfou por nós, a quem nós rendemos como grande e Senhor de nossas vidas. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém.